Olá, pessoal. Passo a apresentar para vocês agora, então, o documento Laborem Exercens, né? O exercício do labor, o exercício do trabalho. É uma carta encíclica de autoria do Papa São João Paulo II sobre o trabalho humano. E ela foi publicada no ano de 1981. A Laborem Exercens, do Papa São João Paulo II, comemora os 90 anos da Rerum Novarum, aquela primeira encíclica social de 1891, de autoria do Papa Leão XIII. São João Paulo II reafirma a dignidade do trabalho e o coloca no centro da questão social. A encíclica estabelece que o ser humano é o sujeito próprio do trabalho. O trabalho expressa e aperfeiçoa a dignidade humana. Então, aquela máxima de que o trabalho dignifica o homem é reafirmada, assim, pelo Papa São João Paulo II, nessa sua encíclica, exatamente dedicada, desculpa, ao exercício do trabalho. Né? O Papa aponta para a primazia do trabalho sobre as coisas, ao mesmo tempo que critica os sistemas que não adotam esses mesmos princípios. Apoia os direitos dos trabalhadores e também dos sindicatos. E conclui com uma reflexão sobre a espiritualidade do trabalho. Sim, é possível uma espiritualidade a partir das relações do trabalho, da vida no trabalho, enfim, no contexto todo no qual nós somos convidados a dignificar a nossa vida por meio dos nossos ofícios, daquilo que de bom a gente sabe fazer, e a gente então aperfeiçoa a nossa dignidade justamente por meio daquilo que chamamos de trabalho. A Laborem Exercens representa uma clara e sucinta posição do pensamento de São João Paulo II sobre a questão social. Ela foi escrita quase que integralmente pelo próprio pontífice, e ela reflete as colocações que ele já fizera antes como bispo na Polônia e nos primeiros anos de seu pontificado. Lembrando que o Papa São João Paulo II fez a experiência de operário, de trabalhador na Polônia, inclusive num período muito delicado em que ele também foi, e a sua família, vítima dos regimes totalitários, né, do comunismo, e do tratamento, então, que era dado às pessoas, né, nesse período de regime totalitário. A Laborem Exercens amplia e redefine o ensinamento da Igreja sobre a propriedade e a sua crítica tanto ao capitalismo quanto ao marxismo, como nós já vimos aqui diversas vezes, que a Igreja critica tanto um extremo quanto o outro. A problemática, então, apontada nesse documento. Primeiro, a questão de que a dignidade humana deriva do trabalho, ainda que carregado de sofrimentos e preocupações. Recentes avanços na realidade do trabalho, a questão da automação, o aumento do custo da energia, das matérias-primas, consciência e respeito ao meio ambiente, reivindicação do direito de participar, de atuar, enfim, de se colocar para reivindicar direitos e assim por diante. O papel da igreja. Bem, o Papa São João Paulo II está afirmando que o papel da igreja é chamar a atenção para a dignidade dos trabalhadores, né? Não se omitir em relação a essa denúncia que sempre deve ser feita, a, a esse questionamento que deve ser feito acerca da dignidade daquele que trabalha. Denunciar, consequentemente, as violações a essa mesma dignidade,
Então, a igreja, exercendo bem o seu profetismo, deve denunciar tudo aquilo que viola, que violenta a dignidade humana, a dignidade do trabalhador e orientar as mudanças do progresso. Não é? A igreja deve, então, ser muito clara nas suas orientações para que aquilo que se chama de progresso, aquilo que se chama de desenvolvimento, não seja, de fato, confundido no sentido de que se deixe de lado a dignidade humana. O trabalho é o centro da questão social e a chave para uma vida mais humana. O ensino social da igreja evoluiu de tal maneira que hoje coloca o problema do mundo acima do problema da classe. A igreja reclama mudanças estruturais numa escala universal. Então, o marxismo, por exemplo, apenas reivindicou, né, os problemas de uma classe, ou seja, a classe do proletariado, a classe dos trabalhadores. E a igreja, então, é convidada a olhar o problema que não é só de uma classe, mas é de todo o mundo. A forma com que esses temas, então, tocam, interessam, interpelam a todos, e não somente a uma determinada classe. A relação, então, entre o trabalho e o homem. Então, primeiro ponto, as perspectivas. O Gênesis registra a ordem de Deus de dominar a terra. O trabalho, então, é o meio pelo qual o homem deve dominar a terra. O homem é o sujeito próprio do trabalho. Então, o sujeito próprio do trabalho não é o dinheiro, não é o salário, mas é o ser humano. E alguns aspectos acerca da tecnologia. Um aspecto positivo, que ela facilita o trabalho, isso é verdade, é um fato, mas tem um aspecto negativo também da tecnologia, que é aquele que diz respeito à possibilidade de que a tecnologia pode suplantar, controlar o próprio homem, o próprio ser humano. Tecnologia não pode substituir o humano, não pode controlar o humano, não deve ocupar o seu lugar. O trabalho deve servir às pessoas visando a realização de sua humanidade. O trabalho deve servir as pessoas e não dominar as pessoas, ocupar um lugar que não é dele, por exemplo. Né? Favorecer a realização do humano e não a sujeição do humano, por exemplo. Depois, a relação entre materialismo e economicismo. O pensamento materialista trata as pessoas humanas como instrumentos de produção, ao invés de tratá-las como sujeitos do trabalho. O materialismo histórico, então, tem esse defeito, por assim dizer, de acabar instrumentalizando o humano, instrumentalizar aquele que produz. E a proposta, então, da igreja, com essa sua crítica, é de que o homem seja visto como sujeito do trabalho, protagonista do trabalho, artífice, aquele que realiza, aquele que faz, aquele que produz, de fato, e não simplesmente como um é, mero instrumento. Os trabalhadores são considerados mercadoria, e é o que eles menos devem ser. Nunca, jamais assim considerados como mercadorias, e sim como sujeitos, protagonistas, artífices. A relação entre justiça e trabalho, o chamado à solidariedade do Papa Leão XIII foi uma reação contra a degradação da pessoa humana enquanto sujeito do trabalho. Com os desempregados intelectuais, está surgindo uma nova proletarização de trabalhadores. A igreja está comprometida com a justiça dos trabalhadores. Ela quer ser verdadeiramente a igreja dos pobres, como diz o ponto 8 desse documento, uma questão de justiça, que os empobrecidos, os mais necessitados, os mais carentes, então, sejam devidamente considerados, contemplados na sua existência, no exercício do seu trabalho, né? Das suas funções, enfim, dos seus atributos e também, evidentemente, dos seus direitos. Quanto à natureza do trabalho,
A afirmação de que pelo trabalho o homem realiza o domínio, aqui entre aspas, né, sobre a terra e se realiza a si mesmo. Então, essa afirmação de que já tínhamos feito antes, de que é pelo trabalho que o homem, então, domina a terra, domina a natureza e, consequentemente, realiza também as suas potencialidades. A relação entre o trabalho e a família, o trabalho torna possível a vida da família, o trabalho possibilita à família a consecução de seus objetivos, e o trabalho aumenta a herança da família humana. O trabalho, portanto, favorece a boa convivência. O trabalho favorece que o homem, por exemplo, tenha condições de sustentar dignamente, honestamente, a sua família. A relação do conflito entre o trabalho e o capital. O conflito real deslocou-se do conflito, então, entre capital e trabalho para uma luta ideológica e agora até para uma luta política, considerando, então, o contexto histórico em que o documento assim foi escrito. Né? Princípios fundamentais: a primazia do trabalho sobre o capital, o primado da pessoa sobre as coisas. A humanidade tem dois patrimônios: a natureza e os recursos, fruto do trabalho humano. A necessidade de desenvolver um sistema que reconcilie, então, o capital e o trabalho. Essa é a visão da igreja, essa é a forma com a qual, então, a igreja se dirige para essa questão de que haja uma reconciliação entre o capital produzido e o trabalho humano. No que se refere à questão da propriedade, a doutrina católica sobre a propriedade diverge tanto do marxismo, né, que propõe um coletivismo, a ideia do comunismo, de que tudo é comum, tudo deve ser colocado à disposição de todos, quanto também do capitalismo, que vai no extremo oposto, que trabalha com a ideia do individualismo, cada um por si. Né? Então, a ideia da propriedade privada, segundo a igreja, na sua doutrina social, é que ela tenha sempre uma função social, que nunca se deixe de lado, nunca se desconsidere essa função própria da propriedade privada. O direito à propriedade privada está subordinado ao direito do uso comum de todos os bens, né? O uso comum, né? O direito universal, né? É aquilo que eu dizia, a função social que toda propriedade privada tem e deve ter. A propriedade adquire-se pelo trabalho para servir ao trabalho. A socialização de certos meios de produção não pode ser negada. Isso aqui é muito importante, né? Não desconsiderar a possibilidade de se partilhar aquilo que se produz com quem mais precisa. E a afirmação de que a igreja é favorável à copropriedade dos meios de produção. Não? Hoje se fala, por exemplo, de participação nos lucros, né? Por exemplo. No que se refere aos direitos dos trabalhadores, o ponto 16 afirma que o trabalho é uma obrigação, o trabalho é um dever, por isso é uma bênção também. Então, todos devem trabalhar para que possam comer, isso é bíblico, né? E lá em casa, minha mãe costumava dizer aqui, é a casa do bom homem, quem não trabalha não come, né? Aí entra essa distinção entre o que o documento chama de o empregador indireto. Veja, o empregador indireto, pessoas, instituições, contratos de trabalho, o próprio Estado, sistemas socioeconômicos, determina uma ou mais facetas das relações trabalhistas. Como critério da economia mundial, promovam-se somente as políticas que tomam em consideração os direitos objetivos do homem e do trabalho. Agora, no que se refere a emprego, que é diferente de trabalho, cada um tenha um emprego adaptado às suas condições.
O doador de trabalho indireto deve combater o desemprego através de alguns aspectos, alguns pontos. Primeiro, dos fundos aos desempregados, dever que deriva do princípio do uso comum dos bens, de um sistema de planificação global com função econômica e também cultural, e de uma colaboração internacional que diminua as diferenças chocantes do nível de vida, a questão dos desníveis sociais, da desigualdade social. Os rendimentos sejam aplicados para criar empregos. É a orientação, a sugestão, então, que a igreja assim está também oferecendo, que a igreja, aliás, que o trabalhador, que as empresas possam investir ou reinvestir, né, aquilo que se recebe como, é, como lucro. Né? No que se refere aos trabalhadores, a justa remuneração do trabalho é o problema-chave. O salário é o meio prático pelo qual o trabalhador tem acesso aos bens destinados ao uso comum. Então, aquela ideia de que o salário é sagrado. Salário suficiente para as necessidades da família, que todo homem receba aquilo de que precisa para viver com dignidade. Subsídios para as mães se dedicarem ao lar, revalorização das funções maternas ligadas ao amor dos filhos e às responsabilidades de mulher. Exijam-se ainda o direito à saúde, ao descanso, à aposentadoria, seguro contra acidentes e ambiente de trabalho. Então, esses são avanços na legislação em relação aos direitos trabalhistas que não podem jamais ser retirados, que não podem ser modificados, são direitos adquiridos, né? Frutos de muita luta, de muitas reivindicações, e que, e não é diferente do que pensa a igreja, isso é intocável, né? Direito do trabalhador devem ser cumpridos, seguidos, à risca, observados, né? E o direito também de sindicalização. Veja, o sindicato é indispensável elemento da vida social, afirma o documento, originário da luta dos trabalhadores, é uma entre outras conquistas dos trabalhadores, então, o direito de se sindicalizarem, um expoente da luta pela justiça, um fator construtivo da ordem social e entra no campo político para garantir o direito e o bem comum como uma esfera ali de pressão, de reivindicação, de conquista de direitos e assim por diante. Né? A greve é legítima, mas, em certo sentido, um meio extremo. Dois perigos: que as reivindicações da greve se transformem num egoísmo de classe, quando se chega ao exagero do emprego, então, de greve, e que a greve ultrapasse o seu objetivo específico, que a greve acabe assumindo uma proporção de politicagem, de partidarização, ou que se venda a interesses particulares, individuais, de suas lideranças, ou de quem quer que seja, que acabam se infiltrando, né, nos sindicatos que promovem, que reivindicam as greves, etc. Outros assuntos, outros temas ainda relacionados a esse, já partindo para a conclusão. O trabalho agrícola é a base das economias fortes, então toda a importância da agricultura. Os deficientes têm direito ao trabalho, as pessoas portadoras de alguma deficiência, né, alguém que tenha alguma deficiência física, né, que não sejam negados a ele o direito a trabalhar. Qualquer um tem direito de deixar o país de origem à procura de melhores condições, como certamente vocês já me ouviram falar outras vezes. Ninguém é obrigado a viver no país em que nasceu. Todo mundo tem direito de migrar. Todo mundo tem direito de ir para uma outra terra, para um outro país, para um outro estado e tentar a vida nesse outro lugar, né, por exemplo. Ok? Para procurar melhores condições de vida, de trabalho. Elementos para uma espiritualidade do trabalho, bem,
o homem participa mediante o trabalho na obra do Criador. O nosso Deus é trabalhador, né? O nosso Pai do céu trabalhou, criou a terra e depois descansou, e assim não deve ser diferente com o ser humano. Ao trabalhar, o homem imita a atividade de Deus e se dignifica. Jesus pertenceu ao mundo do trabalho, Jesus trabalhador, Jesus operário, São José operário, São José trabalhador, marceneiro, carpinteiro, né? Há frequentes referências ao mundo do trabalho na Bíblia. A Sagrada Escritura nos mostra muitos trabalhadores, né? Pastores, agricultores, pescadores, né? Pessoas que estavam sempre trabalhando, produzindo, enfim, em diversas, né, realidades e locais de trabalho. Por fim, o Concílio Vaticano II afirma que o trabalho permite à pessoa humana realizar a sua vocação integral, então nunca esqueçamos disso, nunca percamos isso de vista. O trabalho é participação na morte e ressurreição de Cristo, e pelo trabalho se realiza o progresso terreno e o desenvolvimento do reino de Deus. Então, assim, minha gente, nós temos aí exatamente essas orientações, essas afirmações acerca do mundo do trabalho, né? A partir desse, desse documento tão importante, de autoria do Papa São João Paulo II, a Laborem Exercens, né, de 14 de setembro de 1981, um dos primeiros documentos escritos pelo Papa São João Paulo II, ainda no início do seu pontificado, que fala justamente sobre o valor, a importância, a grandeza, a dignidade do trabalho humano. Tá bem? Um abraço, até logo.